Olá, tudo bem? Notícias do Bem de hoje começa falando sobre a Assembleia da JMP. O objetivo principal da reunião foi definir a mesa da diretoria, além da apresentação do relatório de 2021-2022. A reunião da Assembleia Anual da Junta Missionária de Pinheiros começou com oração feita pelo reverendo Arival Dias Casimiro, pastor titular da IPP e presidente da JMP. Somos teus também, em Cristo Jesus, que o Senhor nos conduz aqui e que essa junta continue sendo um instrumento. A pauta principal foi a eleição da mesa diretora para o próximo biênio e a apresentação do relatório 2021 e 2022. Em outubro nós estamos fazendo a Assembleia Extraordinária ou Ordinária da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Essa Assembleia ela acontece de 2 em 2 anos para eleição da diretoria, dos membros e aprovação do orçamento e qualquer decisão que envolva a Junta Missionária de Pinheiros. As expectativas são boas, nós estamos recebendo sangue novo aí, gente que quer trabalhar, né? E nós temos o desafio aí de investir 18 milhões de reais o ano que vem na obra missionária. Então, os desafios são grandes e a fé também. Vamos lá. Durante a reunião também foram apresentadas as contas deste ano e o orçamento aprovado pela JMP para 2023. Hoje a Assembleia da Junta Missionária de Pinheiros não se reúne só para eleger a mesa, diretora e a mesa executiva, mas também para ouvir o que aconteceu em 2021 e o que está acontecendo em 2022. Estaremos prestando relatório como diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, prestando contas àqueles que formam a Assembleia, que elegem a sua mesa diretora e executiva, e realmente a expectativa é que nós possamos testemunhar juntos e poder registrar os grandes feitos que Deus realizou na Junta Missionária de Pinheiros nesse biênio, nesses 2 anos. A Igreja de Pinheiros, ela já me atraiu lá no início para visitar, depois tornar-se membro e hoje está na Junta em virtude do seu viés missionário, forte. E isso se dá, inclusive, em relação à transparência, sempre passando para todos os membros como está a destinação dos recursos, com bastante sabedoria do pastor liderando e de toda a membresia atuando também, com a gestão bastante participativa, e otimizando os recursos, economizando e gastando da melhor forma possível, investindo da melhor forma possível no reino e de forma bem organizada, nos passando esses dados. Acho que é essencial para nos motivar a se envolver mais e mais com missões. A expectativa da JMP para o próximo biênio é aumentar o número de projetos e de missionários. Acredito que com o investimento que está sendo orçado para 2023, que nós temos que fazer ano a ano, com o crescimento dos projetos que foram aprovados do projeto 105 Brasil, nós vamos ultrapassar a barreira de 120 projetos de 145 missionários ligados à JMP, agora já para o ano 2023. O presbítero José Francisco Rintes, tesoureiro da igreja e da JMP, reforçou a importância da Assembleia Anual e da prestação de contas. Ela é muito importante porque ela é estatutária. Então, toda a diretoria que vai ser eleita, ela tem as responsabilidades pela junta financeira, inclusive nós temos que fazer uma ata dessa assembleia, registrar essa ata em cartório e essa ata depois ela vai para os bancos e aí permite que nós façamos toda a movimentação financeira através dos bancos. A nossa igreja, ela em todas as áreas, toma muito cuidado com a contabilidade, com a parte legal, com a documentação. E também nós temos sempre compartilhamos com os investidores para onde está indo o dinheiro que eles ofertam aqui. Também mostramos para a igreja aonde nós estamos aplicando os dízimos, as ofertas. E a Junta Missionária de Pinheiros é um dos lugares, o maior investimento da nossa igreja é exatamente na Junta Missionária de Pinheiros. Os desafios são grandes e a fé é maior ainda, Em expansão o reino de Deus. E confira agora os outros destaques do programa desta quinta-feira, dia 20 de outubro.
Conselho regulamenta o uso do FGTS em fundos imobiliários. População mundial atingirá a marca de 8 bilhões de pessoas no mês que vem. Caixa cria programa de capacitação para mulheres. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. E estamos aqui ao vivo para você, né, de onde você estiver, onde você puder nos assistir, sua presença, sua companhia aqui é sempre muito bem-vinda conosco. E aqui você já sabe, né, nós temos o critério com a informação aqui para levar uma linha editorial que possa te manter informado e ser benéfico para a sua vida também. E nós vamos aqui com muita notícia boa para você. Trabalhadores com contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, cuja renda familiar não ultrapasse R$ 2,4 mil, poderão usar os depósitos futuros, ou seja, os valores que seus empregadores ainda vão depositar em suas contas para amortizar ou mesmo liquidar dívidas resultantes do financiamento imobiliário. A possibilidade do trabalhador com carteira assinada somar os valores do FGTS a receber a sua renda familiar funciona como uma espécie de caução, elevando a capacidade de pagamento e, em tese, reduzindo a taxa de juros cobrada pela instituição financeira contratada. A nova portaria do Ministério da Agricultura não obriga mais que os produtores de frutas, verduras e legumes a informar prazo de validade nas embalagens. Com isso, os consumidores precisam ficar mais atentos na hora das compras. Confira um trecho do que vem por aí no Notícias do Bem. Toda vez que a Gláucia vai ao supermercado, escolhe bem as frutas, legumes e verduras. E ela tem alguns truques para decidir o que está melhor para o consumo. Uma portaria do Ministério da Agricultura dispensa a obrigatoriedade dos produtores de informar o prazo de validade. Antes disso, os comerciantes poderiam até ser autuados por órgãos de defesa do consumidor quando encontravam nos estabelecimentos hortifrutis embalados com a validade vencida. Com a nova regra, os produtores de frutas, verduras e legumes não precisam mais colocar a data de validade nas embalagens, mas os estabelecimentos comerciais continuam sendo obrigados a vender apenas hortifrutis que tenham os mínimos requisitos de qualidade e identidade. A ideia é que o próprio cliente identifique se os produtos comprados ainda frescos estão ideais para o consumo. Essa nutricionista explica que é preciso ter atenção na escolha dos alimentos e usar os sentidos. E ela dá dicas essenciais na hora de comprar. Muito bem, agora nós seguimos para a entrevista do dia. E antes disso, hoje nós temos outra entrevista também que nós vamos tratar sobre o descarte de lixo eletrônico. Nas últimas décadas, uma questão preocupante é o surgimento de um novo tipo de componente que, quando descartado de forma errônea, torna-se prejudicial ao meio ambiente. O lixo eletrônico são computadores, telefones, celulares, televisores, geladeiras e outros tantos aparelhos e componentes que, por falta de destino apropriado, são queimados, depositados em aterros sanitários ou até mesmo em lixões. Além de ocupar muito espaço, peças e componentes eletrônicos são feitos de metais pesados e apresentam toxicidade para a saúde humana e, por isso, não devem ser descartados junto com o lixo comum. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a diretora de sustentabilidade da Sociedade dos Amigos de Alto dos Pinheiros, SAAP, Karine Galvão. E você interaja com a gente, mande a sua mensagem, mande aqui pra gente, né, o seu texto, onde você está, como que está o clima por aí, como que está aí na sua cidade, o que você está fazendo hoje. Você conta pra gente, é muito importante a sua participação, a gente fica muito feliz em receber aqui, né, a sua contribuição conosco também. E a evangelização de crianças tem sido uma preocupação constante de muitas famílias. Nem sempre as crianças se interessam em ir para a igreja. Preferem ficar em casa, jogando videogame, vendo desenho ou brincando com os amigos.
Mas os pais não podem permitir esse tipo de comportamento e as crianças precisam aprender desde muito pequenas que devemos ter Deus em primeiro lugar. Mas como despertar o interesse delas pelas coisas de Deus? Quem está ao vivo no Notícias do Bem agora para falar sobre esse assunto é o reverendo Josué Ferreira. Muito bem, muito obrigada, reverendo, pela sua participação aqui conosco. Seja muitíssimo bem-vindo aqui. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui com vocês e participar um pouquinho aqui da IPP-TV. Então, estou à disposição, uma alegria. Excelente. Reverendo, sabemos que temos muito assunto a tratar aqui hoje, né? Pelo seu trabalho, pela sua dedicação com as crianças, né? A começar por esse desafio que é evangelizar as crianças, né? Qual é o foco de vocês ao desenvolver esse trabalho junto aos pequenos? Bem, o foco sempre é falar do amor de Deus e pensar um pouquinho no que seria exatamente a questão da evangelização de crianças. Eu gosto muito de um foco da APEC que eu amo muito. Eu fiz o curso de liderança da APEC há muitos anos e coloco isso no meu coração. A ideia de que da janela 414, essa janela 414 significa o seguinte, que a maioria das pessoas se convertem entre 4 e 14 anos. Então, se você perguntar, você vai ver sempre que tem essa possibilidade, a maioria das pessoas, a conversão é entre 4 e 14 anos. E nós temos uma mente aberta, um coraçãozinho pronto para receber a mensagem e aprende-se a amar exatamente na infância. Eu sei que muitas pessoas não gostam de uma adoção já de uma criança mais com uma idade mais avançada um pouquinho. E quando a gente pergunta sobre isso, o grande problema é exatamente porque já está formada a questão da mentalidade, da vida, os amores já foram arraigados ali na mente da criança e é muito difícil, talvez, você fazer uma mudança depois. Apesar de a gente sempre saber que Jesus e Deus pode transformar tudo, mas é bem mais tranquilo. É claro que a adoção de qualquer idade vai ser importante, mas a questão que, infelizmente, muitas pessoas preferem bem pequenininhos, porque ali você vai trabalhar a mente e o coração das crianças, daquilo que você deseja. Eu gosto muito do texto lá de Salmo 127, quando o salmista fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Essa figura é muito interessante. Se você olhar, você pega a flecha e você vai ter que colocar no arco. E você vai ter que ver o alvo, onde você quer atingir. E você vai ter que puxar o máximo possível e ensinar e dar a educação. Vai chegar um tempo que você vai ter que soltar essa flecha. E isso acontece cada vez mais cedo. Mas a ideia seria lá para os seus 18 anos. E, infelizmente, quantos estão aí se desviando porque o alvo não foi preparado com antecedência. E o alvo tem que ser preparado exatamente na infância. Uhum. Justamente essa conscientização também dos pais, né? Das pessoas envolvidas, de toda a igreja também, é um trabalho muito minucioso e bem pensado, né, pastor, também com relação a esse universo infantil, né, além da criatividade em levar, né, todo o conhecimento da palavra de Deus adaptado para o universo infantil, né, isso é muito importante. Eu sei que o senhor congregava aqui conosco na IPP e agora o senhor está em Minas Gerais. Conta um pouco para a gente dessa mudança e desse trabalho que o senhor vem desenvolvendo no local onde o senhor está. Bem, eu sempre falei assim que o lugar melhor para mim é onde eu estou, porque é ali que está a minha vida, é ali que Deus vai me usar. Então, eu estava em São Paulo, eu fiquei 25 anos no Mackenzie, né? E foi um período maravilhoso. Eu amo o Mackenzie e fui muito bem tratado, todas as coisas ali no Mackenzie. Então, e também trabalhei aí na igreja, fiquei uns 8 anos aí com o Ministério das Crianças e
e foi maravilhoso. Em todo momento eu senti amado e senti o carinho e o amor das crianças. Mas chegou um tempo, nós estávamos sonhando, eu e minha esposa, a Sônia, de vir aqui para Minas. Então, nós estávamos preparando um acampamento, um sítio que nós temos, para que pudéssemos receber crianças e evangelizar aqui. Eu sei que aí na IPP outras pessoas poderiam assumir, então, graças a Deus, assumiram, e o trabalho tem sido maravilhoso. Eu tenho acompanhado, tenho visto como tem sido lindo o trabalho das crianças, tanto na educação infantil ou na educação cristã, no departamento infantil, como também na UCP, e eu vejo um trabalho fantástico, maravilhoso. No Mackenzie também tem pessoas todas voltadas para o trabalho e com uma visão cristã de mundo também. E aqui na minha região, a evangelização é um pouco mais complicada, assim. As igrejas têm uma visão também mas não tão de acampamentos, de trabalhar com as crianças, e também as oportunidades fora, com as escolas e tudo. Então, nós temos tido oportunidades grandes, e o meu sítio, eu tenho muitos animais. Eu fiz, na época, eu comecei uma pós-graduação e trabalhei sobre o Comênios e sobre o Freinet. Eu fiz uma análise sobre os dois e foi muito interessante, porque o Comênios, ele dizia que a criança deveria aprender com o real, mas na impossibilidade do real, você faz a imagem. Então ele fez o primeiro livro didático ilustrado, e você pode encontrar no YouTube as primeiras ilustrações dos primeiros livros dele. Ele viveu em 1600, era um reformador, era um reformado, e ele é considerado hoje até como o pai da pedagogia moderna. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas ficaram na imagem. E aí, quando em 1900 veio o Freinet, que era um francês, ele olhava as crianças tristes na sala de aula, e ele então fez o seguinte: ele, na hora do intervalo, criançada pulando, correndo, brincando, divertindo, e ele falou assim que o melhor seria as crianças estarem alegres dentro da sala de aula, né? E ele resolveu então dar uma volta com as crianças, e ele começou a andar com as crianças, depois voltou para a sala e pediu para que eles escreverem o que tinham visto. E a criançada toda feliz, escrevendo e trabalhando. E com isso ele chamou de aulas passeios, aulas das descobertas. E se você olhar na Bíblia Sagrada, é o que Moisés já dizia, não é? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, você vai atar nos frontais da tua casa, nos portais, frente aos olhos, tudo isso. E quando a gente dá a volta com as crianças e elas passam a ver todas as coisas, aí é uma mudança radical e alegria no coração. Então o sítio é exatamente uma sala de aula aberta. Então vai falar sobre a natureza, sobre os animaizinhos. Eu tenho muitos animais exóticos, né? Aves exóticas. Tem o emu australiano, tem o cara de palhaço, tem o brahma, tem o sedosa, tem o jabuti, tem o porquinho que bem mansinho, eles andam a cavalo, tira o leitinho da vaca. Muitas vezes em São Paulo o pessoal chama de estudo de meio. E o sítio também serve para acampamentos, né? Esse final de semana nós vamos ter um acampamento de crianças aqui da Igreja Filadélfia, aqui de Patrocínio, e eu colaboro na formação porque não tinha esse tipo de trabalho aqui na nossa região, né? De acampamentos de crianças e tudo, era muito escasso. Então nós estamos começando, graças a Deus já tivemos diversos, esse ano já foram 4, e vamos ter mais. E essa semana passada toda, eu estava com escolas, nós alcançamos mais de 1.000 crianças lá no sítio durante as 2 últimas semanas. Então, é a oportunidade de falar do amor de Deus com crianças que são escolas públicas ou escolas particulares. É uma evangelização mesmo, é falar do Criador. Então, o lema do sítio é amando o Criador e a natureza. É Sítio do Barnabé, amando o Criador e a natureza. E aí eu uso o boneco que as crianças aí na igreja e muitos conhecem, que é o Barnabé.
Sim, já ia falar dele, pastor, já ia citar o boneco Barnabé, que inclusive é o Pois é, nome do sítio, né? E, pois e é, eu esse, peço até desculpas, porque eu estava no sítio e vim do sítio e eu pensei até que ele estava dentro da mala, porque ele sempre fala que ele gosta de andar na mala e dentro do porta-malas. E infelizmente ele não veio comigo, mas quem sabe numa outra oportunidade aí ele aparece aí, ele vem falar com vocês. com certeza nós vamos programar, sim, essa participação também do boneco Barnabé, né? Mas conta pra gente um pouco como foi a ideia, né, de trazer esse personagem, né, esse boneco tão característico também no universo infantil, né, para as crianças, para chamar a atenção das crianças, para brincar com as crianças. Como surgiu a ideia desse personagem, pastor? Isso foi há muitos anos atrás, né? Quando eu olho assim para o passado meu, eu falo assim, puxa vida, tem tanto tempo, né? Isso foi em 1981, né? Eu fiz o Instituto Bíblico aqui, o IBEL, em Patrocínio, que é a minha cidade, e na época do Instituto Bíblico eu tinha um colega que era até de Patrocínio, o reverendo Narcísio, e ele tinha feito o IBEL e ele retornou aqui e mostrou um bonequinho dele, né? Se não me engano, acho que é Godofredo. E foi interessante que eu vi aquilo, achei interessante. E quando eu fui para o campo, eu fui lá para o norte de Goiás. Na época, Goiás, né? Hoje é Tocantins. E lá eu fui trabalhar numa escola. Foi interessante que depois eu fui olhar o meu currículo, sempre foi exatamente com escolas. Eu fui trabalhar com uma escola, Vale do Tocantins, lá em Paraíso, Paraíso do Norte, hoje é Paraíso do Tocantins, né? Bem no norte de Goiás, hoje Tocantins. E lá era uma escola da missão, e a missão tinha a dona Marta, que era a coordenadora das escolas ali daquela região toda, ia subindo ali Gurupi, depois Paraíso do Norte, a Araguaína, e sempre escolas naquela região toda, ali na Belém, Brasília. E eu tinha aqueles 300 meninos, e fui ser professor de educação física, eu tinha feito um curso, e professor de ensino religioso. E eu pensava assim, o que fazer, né? Então eu sabia tocar o violão, minhas filhas falam sempre que eu toco em 3 posições, todas as músicas, né? E eu tocava o violão e brincava com o violão, né? Eu chamava o violão de bastião e tudo. E aí eu comecei a brincar com um bonequinho de mão e uma vaquinha. É por causa de uma música, né? Deus fez o arco-íris, fez o raibal, criou a galinha e o pato grandão. Então, falando dos bichinhos. E no final tinha a vaquinha, e a vaquinha faz mu. Aí eu pegava a vaquinha e brincava. E a criançada morria de rir daquilo lá, e nós formamos uma equipe para trabalhar. E com isso, então, comecei a brincar com bonecos, como a vaquinha começou a conversar, e sem muita pretensão, né? E quando eu fui em São Paulo, aí, no casamento de uma tia minha, eu encontrei com um rapaz aí de São Paulo, que era namorado da minha prima, e ele era irmão do Paulo Ciola. Paulo Ciola, ele infelizmente faleceu há muitos anos. Ele era ventríloco e ele contava histórias também com bonecos. E esse primo meu, ele me ensinou então algumas técnicas da ventriloquia e me deu como fazer uma apostila, como fazer o seu boneco de ventríloco, né? E eu levei lá para o norte e era tudo em inglês. E eu tentei traduzir aquilo e, infelizmente, meu inglês é muito raso e sempre foi e vai continuar sendo. E eu peguei, então, pedi a dona Marta, que era supervisora lá da região, para ela traduzir para mim. E ela levou aquela apostila para o quarto e foi ver. E ela, então, voltou e falou assim, Josué, infelizmente está faltando páginas, mas vamos pedir a Deus aqui para que Deus te dê um boneco de ventríloco. E ela foi para o quarto, nós oramos, ela foi para o quarto, e meia hora depois ela retornou e falou assim, Deus já respondeu a nossa oração. Tem uma mocidade nos Estados Unidos que quer fazer uma doação de alguma coisa para o trabalho das crianças aqui no Brasil.
e eu já sei o que é o seu boneco. E foi interessante que 2 meses depois, por aí, ela retornou com uma outra moça, e essa moça trouxe um bonequinho. Eu coloquei até o nome dele de Frederico, né, em homenagem a um professor meu aqui do IBEL, reverendo Frederico Dinks, de boa memória. E ele gostava de brincar, né? Eu não sou Frederico, eu sou Fred de pobre, né? E eu usei essas questões dele, as brincadeiras dele, para poder brincar com as crianças. Então começou isso em 81, final de 81. E aí fiz outros bonecos, o Zé Afonso e tinha Vaquinha, então eu comecei a colocar 3 vozes diferentes. Então esse foi o começo, e o Barnabé foi surgir ali em 87, quando a dona Marta voltou para os Estados Unidos, e ela veio de lá e trouxe para mim. Eu nem sabia, eu fui aqui em Patrocínio, ela me chamou aqui no IBEL, eu já tinha formado, já era pastor, e na verdade eu era licenciado. E ela então trouxe para mim, e eu vi aquele boneco, Buford, era o nome dele, e aí eu pedi para colocar Barnabé, né, por causa daquela música e também por causa do Barnabé da Bíblia Sagrada, e um nome engraçado, né, do passado do Brasil. Muito bem, muito interessante, pastor. E obrigada pela sua participação conosco. Eu sei que o seu tempo é bem corrido, né? E foi a sua dedicação aqui conosco para poder falar um pouco mais, explicar do trabalho tão bonito que o senhor desenvolve aí junto com o grupo, né? Queria que o senhor falasse também aqui nos momentos finais, se é possível que o grupo também, quem tiver interessado em ir aí no sítio, como que as pessoas fazem, como que eles podem te acessar, quais são os contatos. Fique à disposição. Bem, o sítio do Barnabé, eu costumo alugar final de semana. Aqui em Minas, os valores são muito irrisórios, né, em vista de sítios aí de São Paulo, né? Mas a ideia é exatamente para poder ajudar no tratamento com os animais, os gastos do sítio e tudo, e ter um retorno. Então, a possibilidade de alugar para o final de semana, agora só que daí de São Paulo é muito distante, mas aqui da região do Alto Paranaíba, tem a possibilidade, então é só falar conosco aqui, tem o site do sítio do Barnabé, né? Tem o Instagram também, e tem o meu telefone também, que não tem problema, pode passar para as pessoas, um daqui de Minas Gerais, e falar pelo Zap e tudo, né? Mas depois eu posso até falar aqui bem rápido, né? O telefone é 34, né? 99843-4553. E o e-mail, acho que está escrito aí já, pr.josué, e tudo, e o sítio do barnabé.com.br. Mas me coloco à disposição, e é uma alegria poder falar com vocês, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho, e eu creio que o ministério infantil é algo tão especial e que está no coração de Deus, tá? Então, e eu sempre lutei para que homens pudessem exercer esse ministério mais e mais. E aí na igreja de Pinheiros, nós vemos sempre os homens estarem também à frente, junto com suas esposas, os casais trabalhando com as crianças. É maravilhoso quando as crianças veem a figura masculina também do lado, e como nós precisamos disso. Excelente, pastor, muitíssimo obrigada. Nós que conversamos aqui sobre evangelização das crianças, e pastor Josué Ferreira, que está diretamente em Patrocínio, Minas Gerais, falando diretamente do sítio Barnabé sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada, um ótimo dia para o senhor. Obrigado, um grande abraço para todos, tá? Muito bem, agora é hora da gente falar sobre as dicas da Editora Ezion. O livro de hoje, o devocional, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, Mulheres Orando na Promessa. Confira. O livro de devocionais Mulheres Orando as Promessas de Deus é mais um lançamento do reverendo Arival Dias Casimiro, disponível no catálogo da Editora Ezion. Na Bíblia, nosso Deus deixa várias promessas para os seus seguidores, e nossa vida é fortalecida quando meditamos e oramos nessas promessas bíblicas. Nós, como cristãos, devemos buscar diariamente a voz de Deus para nos guiar na jornada.
reverendo Arival quer incentivar você, mulher, na sua caminhada com Deus. Busque a Deus no secreto e medite em sua palavra. Todos os dias, as misericórdias se renovam para que você, que é mãe, esposa, filha, amiga e amada do Senhor, adquira já ou presenteie as mulheres da sua vida comprando um exemplar através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Bacana. E você quer saber como que é a previsão para amanhã? Vamos lá com ela? Nossa garota do tempo, Raquel dos Santos, já está aqui nos estúdios e nós vamos para a edição agora, primeira edição. Olá, Raquel. Olá, Dani, boa tarde. Boa tarde para você que está ligado com a gente. Agora sim. Boa tarde, Dani. Boa tarde para você que nos acompanha. E tivemos uma mudança aí de temperatura, está esquentando bem por aqui. Ao contrário do que a gente veio anunciando aí durante a semana, que era queda nas temperaturas, principalmente aqui no Sudeste, mas hoje está bem característico aí de primavera, abafado. E pode chover no fim da tarde, mas tem frente fria vindo pro fim de semana. Então essa mudança faz parte também da primavera, né, Kel? Instabilidade é bem comum. Uhum. Mas que bom que o tempo deu uma melhorada, a gente já pode pôr uma manguinha, a gente né, consegue já curtir um pouco mais a temperatura. Então vamos conferir o tempo? Vamos lá, Sul e Sudeste. As temperaturas seguem em gradual elevação em grande parte da região Sudeste nesta sexta-feira. A circulação dos ventos provoca chuva isolada em algumas áreas, que intercala com períodos de sol. Já no sul, vai ter nuvens carregadas e chove nos 3 estados da região. As temperaturas seguem mais baixas e tem possibilidade de queda de granizo. Aqui em São Paulo, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 19 e 25 graus. Já em Três Rios, no Rio de Janeiro, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Araucária, no Paraná, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 16 e máxima de 24 graus. Muito bom, muito bem. Temperaturas aí aumentando e a gente se preparando aí também para o verão, né? Tá chegando. Dani, temos aqui imagens também de Três Rios. Ótimo, vamos conferir. Olha só, tempo aberto, solzinho. Olha o cachorrinho lá, gente. Que linda imagem, as montanhas. Rio de Janeiro. E o tempo aí. Tempo firme por lá. Uhum. Cidade linda, muito bom. Agradável de se ver, né? Muito bem. Ótimo. Então, vocês viram que o Quirino não está aqui hoje, ele não está doente, tá, gente? Ele está nos compromissos dele. E eu estou aqui prontamente também junto com vocês, é uma alegria estar aqui. E agora nós vamos para as interações, né? Vamos ver quem manda mensagem aí pra gente, Kel. Dani, a Sônia Barbosa está dizendo Deus abençoe. A Aparecida Parra também está dando boa tarde pra gente. E ela está dizendo que em São Bernardo está muito sol, dia maravilhoso, e ela está lavando as roupas. Aproveita mesmo para o sol ajudar a secar. E ela também explicou aqui sobre ontem, que eu não sabia, mas hoje também já pesquisei, sobre a questão dos batateiros, porque ela é minha conterrânea, né, lá de São Bernardo do Campo, e ela está contando aqui que antigamente, devido ao grande cultivo de batatas, os são bernardenses tinham um apelido de batateiros. E acho que tem até uma rivalidade também, que fiquei sabendo que o pessoal de Santo André são ceboleiros. Então agora eu sou batateira com orgulho. Muito bem, muitas batatas e elas são sempre saborosas, né? Principalmente as batatas fritas, mas na airfry, tá, gente? Que não fica sendo frita mais. Saudável, né? Saudável, mais saudável. E a Delva também está dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Delva, sempre conosco, que bom. A Márcia também está dando boa tarde. E ela está dizendo que bênção esse trabalho com as crianças. Elas são fruto da igreja e precisam aprender a palavra desde cedo. E o que eu mais gostei na entrevista do reverendo Josué, que ele falou que como a gente vê o antes e o depois da criança, né? A evolução da criança, e essa é tão importante, né? A gente acha que não, mas são sementinhas sendo plantadas ali todo dia, e claro, também através do nosso exemplo, né? Que elas observam muito, mas é um trabalho que dignifica e glorifica ao Senhor, né? Ao mesmo tempo que
elas são, né, os adultos de amanhã, né? É o futuro, né? E o futuro. E a Márcia também está contando que em Florianópolis choveu muito durante a noite e agora está nublado, tá deixando um abraço aqui pra gente. E pelo visto a chuva continua por aí. Sim. Bom, chuva, depois para, né? Mas o bom é que a gente sabe que essa época acontece isso mesmo. Bem característico. Né? Bem característico, mas que a gente possa aproveitar todas as estações também, né? E ainda dá tempo de você contar pra gente como é que tá o tempo aí na sua região, o que que você tá fazendo. Já já eu volto. Isso aí. Até já então, Kel. Obrigada. Muito bem. E agora é hora da coluna, né? Coluna pelos campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele mostra pra gente o avanço missionário em Betânia, interior do Piauí. Olá, gente. Nós estamos aqui agora chegando no Quilombo. Tá? Daqui a pouco a equipe está lá na frente, parte naquele carro de luxo lá na frente, aquela Chevrolet do ano 2094, tá bom? A van da Instituto Água Viva vem aqui atrás com outra equipe, doutora Célia está aqui uma parte comigo no carro. E vamos passar o dia aqui, nessa região de Betânia, onde também foi cavado um poço, a parceria com a Junta de Pinheiros, a Igreja de Pinheiros. Então esteja orando pelo avanço aqui médico odontológico e missionário em Betânia do Piauí, tá bom? Tchau, tchau. A jornada missionária no estado do Piauí esteve na cidade de Betânia, na comunidade quilombola Silvino, na Igreja Missionária do Sertão. A IPP tem investido na perfuração de poços nesta região. As ações são em parceria com a Missão Servir, médicos e dentistas. A JMP atua em parceria com o Instituto Água Viva AMES e o Instituto Novo Sertão. É o que a gente precisa ir lá para a zona rural. Eu queria dizer que a gente está muito feliz em poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, está aqui com a gente em Betânia do Piauí. Olá, pessoal, aqui ó, dentro da igreja, aqui do templo aqui, da igreja missionária, aqui o Paulo Pedrosa, os médicos ali trabalhando, os dentistas trabalhando, aqui nessa comunidade quilombola aqui, assistida pela Igreja Missionária do Sertão e também pelo o Instituto Novo Sertão, o pastor Zé da Água, olha aí, ó, o povo trabalhando aqui, viu? Só coisa boa. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Rafael, aqui é minha esposa Nelise, nós temos uma filha Sara, a gente é missionário aqui no Sertão do Piauí, Betânia do Piauí, onde a gente já está há 5 anos, nós estamos natural de Porto Alegre, estamos aqui na comunidade do Silvino, comunidade quilombola do Silvino, também da comunidade do Laranjo também. Estamos aqui hoje recebendo a visita dos nossos amigos médicos, estão fazendo um trabalho muito bom, trazendo a justiça de Deus para cá, alcançando pessoas que não têm condições de repente receber um tratamento dentário ou um médico assim. E então a gente só tem a agradecer a Deus, agradecer os nossos profissionais que estão aqui também servindo hoje e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um deles também. Amém? Obrigada, gente. Olá a todos que fazem o Instituto Água Viva, Instituto Novo Sertão e Missão Servir. Nós queremos agradecer essa parceria maravilhosa aqui em Betânia do Piauí. Já passamos por Curral Novo e estamos esses dias trabalhando aqui, o dia 10 ao dia 18 de setembro, desse avanço médico, odontológico e evangelístico. É com muita alegria que nós agradecemos de poder acompanhar esse trabalho ao Instituto, na pessoa de todos que fazem ao Instituto, em especial o nosso querido Paulo Pedrosa, que vem aqui dirigindo essa van, que tem abençoado tantas regiões. Essa van médica odontológica é uma bênção. Ministério maravilhoso, Instituto Água Viva. Forte abraço a todos. Junta Missionária de Pinheiros, juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo. Um trabalho em conjunto faz toda a diferença, né? Em prol do reino de Deus. Bem, agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes.
Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Você viu, né? A Finger é uma empresa conceituada com mais de 40 anos de atuação. E deu para se inspirar aí pelo vídeo, né? É qualidade de verdade para você. Então, entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. O WhatsApp é o 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E a gente segue para um breve intervalo e logo após o intervalo, a nova portaria do Ministério da Agricultura não obriga mais que os produtores de frutas, verduras e legumes a informar preços de validade nas embalagens. E ainda, nas últimas décadas, uma questão preocupante é o surgimento de um novo tipo de componente que, quando descartado de forma errônea, torna-se prejudicial ao meio ambiente, o lixo eletrônico. São computadores, telefones, celulares, televisores, geladeiras e outros tantos aparelhos e componentes que, por falta de destino apropriado, são queimados, depositados em aterros sanitários ou até mesmo em lixões. Além de ocupar muito espaço, peças e componentes eletrônicos são feitos de metais pesados e apresentam toxicidade para a saúde humana e, por isso, não devem ser descartados junto com o lixo comum. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse assunto é a diretora de sustentabilidade da Sociedade dos Amigos do Alto de Pinheiros, a SAAP, que é Karine Galvão. E você continua interagindo com a gente, mande aqui a sua mensagem, o seu texto, conte pra gente aí como o clima na sua região, na sua cidade, como que tá o dia aí hoje para você. A gente aguarda aqui a sua participação. A gente volta já já. Toda sexta, às 2:30 da tarde, tem gente cuidando de gente. Esse é o lema no Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que levam as boas novas aos corações sem esperança. Horários alternativos na sexta, às 8:30 da manhã, sábado às 6 da manhã e domingos às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. 100 mil seguidores, essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube.
Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais Meditando nas Promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100 mil seguidores. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta e eu quero dar um alô especial aí você que nos ouve pela Rádio Pinheiros, a Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Obrigada a vocês aí pelo carinho de sempre, pela audiência e fiquem sempre conosco aqui ligados e não esqueçam de mandar a mensagem de vocês também. É muito importante a gente saber e ter a participação de vocês, o que vocês estão achando do Notícias do Bem, qual a informação que vocês gostariam de ter por aqui. E vamos de notícia. A nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, já superou mais de 30 bilhões de reais em desembolsos de quase 3 meses. Segundo dados do FGO, o Fundo de Garantia de Operações, que dá segurança aos empréstimos, além de micro e pequenas empresas, o programa deste ano inclui microempreendedores individuais, os chamados MEIs, que são cerca de 13 milhões no país. Segundo a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, eles representam 57% dos empreendedores brasileiros. Foram 30,4 bilhões de reais distribuídos em mais de 360 mil operações. O valor médio de cada empréstimo foi de R$ 83.505. Houve um aumento do ticket em relação à rodada em 2021, de acordo com os dados do FGO. Ao todo, o governo federal espera emprestar até 50 bilhões de reais a micro e pequenos empreendedores até o final do ano. Muito bem, a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. E agora eu quero apresentar algo que possa realmente transformar e dar um novo visual ao seu ambiente, não é mesmo? Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E nós seguimos aqui no Notícias do Bem, você sabe, né? O encontro marcado é sempre segunda a sexta-feira, 11h45, e temos o horário alternativo às 18h45. A gente conta aí com sua inscrição, envie também para as pessoas que você deseja alcançar, que deseja levar também, né, o Evangelho, deseja levar a toda a programação da IPP, que você sabe, aqui na IPP é sua TV missionária. E agora é a hora da segunda edição da Previsão do Tempo com ela, Raquel dos Santos. Olá, Raquel. Olá, Dani. Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem previsão de bastante chuva por lá, viu? Olha só, então pelo menos ameniza o calor nessa região. Nesse caso, vem a calhar. E ainda não é final de semana, então vamos ver? Vamos lá.
Sexta-feira, as instabilidades seguem ativas na região centro-oeste. A mudança na circulação dos ventos deixa as nuvens carregadas e chove em várias áreas. Já no Nordeste, o sol aparece, faz calor e tem possibilidade de chuva isolada em alguns momentos. Em Rio Verde, Goiás, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. Já em Araguaína, na região norte, no Tocantins, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 22 e máxima de 36 graus. E em Bonito, Pernambuco, vai ter sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Bonito, é uma região que eu desejo muito conhecer. Já foi, É? Kel? Não fui, mas olha só, a gente tem imagens de Bonito. Olha só! Vamos ver então as imagens de Bonito? Que Bonito mesmo, né? Olha esse céu, serra. Que linda! E parece que é um clima bem agradável, assim, que tem muita água, né? E é uma região para mergulho. Então, quem gosta de mergulhar é uma região propícia para esse tipo de esporte. Eu não sei se- Pernambuco, olha só. Muito bem, muito bom. E tem mais gente para interagir com a gente aqui, Dani. Olha só, vamos ver então quem está aí conosco para interagir. A Bernadette está dizendo: Deus abençoe, dando muita sabedoria à nova gestão do nosso país. Obrigada, Bernadette. É isso mesmo, né? Que a gente possa orar mesmo nesse momento tão importante do nosso país. E o Vilmar Hugo também está dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Vilmar. E a Delva está contando que lá em Uruará, no Pará, que teve uma beleza de chuva, mas ficaram sem energia. Então deve ser uma chuva bastante forte. Raios, né? Trovões, talvez, né? Mas que tudo se restabeleça aí para vocês e que volte à normalidade. E a Ângela Santos também dando um alô pra gente de Águas de Lindóia, aqui de São Paulo. Ela tá dizendo que sol por lá. Delícia, e águas termais, né? Outro dia eu estava lendo sobre a cidade de Águas de Lindóia, né? Onde tem muitas convenções, grupos, né? A cidade tem um atrativo todo especial mesmo, principalmente por causa das águas termais, que elas também ajudam em vários tipos de tratamento. Então, seja muito bem-vinda por aqui, sempre participe conosco. E a Mira também está dando alô pra gente de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ela tá dizendo que por lá está sol. E ela deixou um pedido de oração aqui, porque ela, a sobrinha e o sobrinho sofreram um acidente grave. E aí fica aqui registrado o pedido de oração por eles. Que Deus abençoe vocês, que vocês se restabeleçam completamente, né? E que lembrem-se sempre, né? Deus nos livra para um grande propósito, né? Que Deus abençoe vocês, contem com as nossas orações também. E o Josias Carvalho está dizendo que está assistindo de Maranhãozinho, do Maranhão. Ah, que bem! Olha, essa região linda por aí também. Sempre bem-vindo por aqui. Obrigada por sua participação. Temos mais, Kel? Temos. Reverendo Marco Severo, conectado Rádio Rumo ao Sertão. Que bom, reverendo! Como que tá o clima por aí? Conta pra gente. Ah, deve estar calor, né? É, bem abafado, né, também, né? E a Raquel Arantes está dando a paz do Senhor, abençoado dia pra gente. Olha só, você é sua xará, né? É. Raquel Arantes. Raquel, mas é do Santos, e Raquel Arantes, sempre bem-vinda também por aqui. Raquel, obrigada por sua participação. E amanhã você estará aqui com o Quirino. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Kel. E seguimos por aqui, hein? Agora nós vamos falar sobre a nova portaria do Ministério da Agricultura, que não obriga mais que os produtores de frutas, verduras e legumes informem o prazo de validade nas embalagens. Então, com isso, os consumidores precisam ficar mais atentos na hora das compras. Confira na reportagem. Toda vez que a Gláucia vai ao supermercado, escolhe bem as frutas, legumes e verduras. E ela tem alguns truques para decidir o que está melhor para o consumo. Quando eu vou ao mercado, eu procuro as verduras, como até a inicial já diz, né? A cor verde. A cor bem verdinha, né? Bem brilhante. Assim, eu procuro ver se tem alguns pedaços que estão mais murchinhos, perdendo a coloração. Aí eu não opto por essas. Eu prefiro as mais verdinhas, com verde bem forte. E
sem estar murchando. O abacaxi, a gente tem um truque. Se a gente tirar uma pétala daquela do abacaxi e ela soltar fácil, significa que o abacaxi está pronto para ser consumido. Uma portaria do Ministério da Agricultura dispensa a obrigatoriedade dos produtores de informar o prazo de validade. Antes disso, os comerciantes poderiam até ser autuados por órgãos de defesa do consumidor quando encontravam nos estabelecimentos hortifrutis embalados com a validade vencida. Com a nova regra, os produtores de frutas, verduras e legumes não precisam mais colocar a data de validade nas embalagens, mas os estabelecimentos comerciais continuam sendo obrigados a vender apenas hortifrutis que tenham os mínimos requisitos de qualidade e identidade. A ideia é que o próprio cliente identifique se os produtos comprados ainda frescos estão ideais para o consumo. O maracujá eu vejo mais pesado, né? Eu sei que ele tá bom. Banana eu gosto mais verdinha, que dura mais, não é? Enfim, laranja também lisinha, sabe? Assim, verdinha, lisinha. É isso. E faz a compra toda semana? Eu faço toda semana. Essa nutricionista explica que é preciso ter atenção na escolha dos alimentos e usar os sentidos. Para o consumidor conseguir identificar como as frutas, os legumes, os vegetais estão em bom estado, eles vão precisar olhar a aparência externa dos alimentos. E para isso a gente pode usar alguns sentidos. O primeiro sentido que a gente pode usar é o tato. É tocar delicadamente o alimento para poder saber se a textura está muito firme ou então tá muito mole. O ideal é que seja numa textura firme, nem muito amolecida e nem muito dura, porque aí o alimento ele não vai estar maduro ainda. O segundo sentido que a gente pode usar é o olfato, através do cheiro. Você vai sentir o cheiro do alimento e ver se aquele cheiro é característico ou não. Então, por exemplo, a gente sabe qual é o cheiro característico da melancia, a gente sabe qual é o cheiro característico da laranja. Você pode cheirar e ver se ali está dentro do que é esperado. O terceiro sentido que a gente pode usar é a visão. É olhar se não tem nada brotando dos alimentos. Isso é muito comum na cebola, por exemplo, na batata, que crescem aqueles raminhos. Esses ramos, eles são sinais de que o alimento ele já foi colhido há um certo tempo. Também tem como a gente olhar e ver se o alimento está muito murcho, se ele está com algum machucadinho, se está com algum furo. Esses são os principais sinais. E ela dá dicas essenciais na hora de comprar. As folhas, elas precisam também, você precisa verificar se elas estão com um verde característico de cada alimento. Então, o alface tem um tipo de verde, a escarola é outro tipo de verde. Então, você precisa identificar se o verde é o ideal. Evitar comprar as folhas que já estiverem esbranquiçadas ou amareladas e também evitar comprar as folhas que estejam com furos e as que estejam murchas também. E agora eu separei 2 dicas para vocês. A primeira dica é, sempre que for possível, dê preferência para fazer as suas compras nas feiras, porque lá você vai ter uma garantia de que o alimento é mais fresco. E a segunda dica é, sempre que for escolher um alimento, prefira aqueles com tamanho menor. Evite alimentos muito grandes, então comprar uma batata doce muito grande, uma batata inglesa muito grande, porque você pode ter uma falsa sensação de que aquele alimento está bom. Então, alguma parte pode estar deteriorada e outra parte pode estar boa para consumo. Então, aí você acaba perdendo algumas partes dos alimentos. Bacana, né? Então, muitas dicas aí para você ficar por dentro e ficar de olho também na questão dos alimentos, né, no dia a dia, na hora que você for fazer o mercado. Muito bem, a gente tem mais um recado aqui para você no Notícias do Bem. E você já parou para pensar que sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também ao padrão dos homens? E é por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Bom, e agora nós seguimos para a nossa entrevista, a segunda entrevista de hoje, um assunto muitíssimo importante que nós vamos tratar, que é o assunto do lixo eletrônico.
né? E nas últimas décadas, uma questão preocupante é o surgimento de um novo tipo de componente que, quando descartado de forma errônea, torna-se prejudicial ao meio ambiente. E, como eu falei, é o lixo eletrônico. São computadores, telefones, celulares, televisores, geladeiras e outros tantos aparelhos e componentes que, por falta de destino apropriado, são queimados, depositados em aterros sanitários ou até mesmo lixões. Além de ocupar muito espaço, peças e componentes eletrônicos são feitos de metais pesados e apresentam toxicidade para a saúde humana e, por isso, não devem ser descartados junto com o lixo comum. Quem vai participar agora do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse assunto é a diretora de sustentabilidade da Sociedade dos Amigos de Alto dos Pinheiros, SAAP, que é a Karine Galvão. Olá, Karine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal Notícias do Bem. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar sobre uma campanha de utilidade pública da SAAP, que é apoiada pela Igreja Presbiteriana. Excelente. Karine, muito bem, é um assunto, né, muito interessante, é um assunto que nós devemos nos preocupar e é um assunto que a gente tem total interesse em tratar aqui na nossa linha editorial e por isso é tão importante a sua participação aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da campanha, né, que está acontecendo aqui nessa região, mas como uma conscientização também e um incentivo para que as pessoas sintam também encorajadas a realizar isso na região, na cidade, né, e também incentivar ao poder público que faça esse tipo de ação. Exatamente. Bom, nós estamos realizando no bairro do Alto dos Pinheiros a nossa 9ª campanha de coleta de eletroeletrônicos e eletrodomésticos fora de uso, com destino à reciclagem. Então, a gente já fez essa campanha por 8 vezes, essa é a 9ª vez. Nessa campanha, a gente dedica um dia inteiro a receber em um ponto público do nosso bairro os eletroeletrônicos fora de uso e eletrodoméstico dos munícipes em geral. A gente monta uma estrutura pronta para receber os carros, então é sistema drive-thru. Quem tiver resíduos eletroeletrônicos, eletrodomésticos em casa, pode se dirigir ao nosso ponto de coleta, nós recebemos todo esse material e encaminhamos para a reciclagem. Nos últimos anos, a nossa lista de materiais que a gente recebe, ela foi se ampliando, a pedido até dos moradores da região. Então, hoje a gente recebe não só os eletroeletrônicos e eletrodomésticos, mas recebe também isopor, lâmpadas, material de escrita, embalagens de aerossol, tudo isso com destino à reciclagem, e recebemos também livros para doação, e vamos ter nessa edição de sábado, que será agora dia 22, um cantinho especial para receber doações de roupas e calçados em bom estado, que vão ser destinados ao bazar da Igreja Presbiteriana. Então, é uma campanha bem ampla, ela dura um dia, das 9 da manhã às 5 da tarde, e ela vai ocorrer na Local Imóveis da Praça Pan-Americana, do bairro do Alto dos Pinheiros, na cidade de São Paulo. Além desse nosso dia de coleta, que já é tradicional, a gente resolveu esse ano ampliar um pouco o nosso escopo e fizemos uma parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos, a ABRE, e com a empresa Vertas, que é uma empresa especializada em justamente reciclagem de eletroeletrônicos, e junto com a ABRE e a Vertas, nós vamos instalar em alguns locais do bairro coletores que vão ficar disponíveis durante o prazo de 10 dias. Então, serão condomínios associados à SAAP que vão receber esses coletores, onde os moradores dos condomínios vão poder, então, descartar seus eletroeletrônicos e eletrodomésticos durante os 10 dias. Serão também 3 empresas
E a própria igreja presbiteriana também vai ter no seu saguão um coletor para receber todos os eletrodomésticos e eletroeletrônicos já fora de uso dos seus fiéis. Quer dizer, o pessoal vai poder aproveitar ao ir ao culto e já levar no próprio carro o que tiver de casa que não estiver funcionando, como uma televisão, fones de ouvido, micro-ondas, aspirador de pó. Pode levar tudo isso, colocar no coletor da igreja e nós vamos nos responsabilizar pela destinação correta de todo esse material, junto com a Abre e a Vertas. Então, a gente deu uma boa ampliada nessa nossa campanha dessa vez, e a ideia sempre nossa foi de chamar as pessoas até o nosso ponto de coleta, que foi o que nós sempre fizemos, e dessa vez estamos ampliando, levando os coletores até os munícipes também. Então, estamos muito contentes com essa ampliação da campanha. Então, ela é, na verdade, dividida em duas partes. Ela tem o dia inteiro na Local Imóveis, em que a gente vai estar recebendo quem quiser trazer os seus resíduos, isso em parceria com a empresa Recicare. E temos a outra parte, que é dos coletores espalhados pelo bairro, inclusive com um na igreja presbiteriana, e esses coletores ficarão lá no período de 21 de outubro a 30 de outubro. E o destino de todo esse material, dos eletroeletrônicos, é a reciclagem. Uhum. Karine, muito interessante, e a gente vê que é uma ação que está bem pautada, está bem embasada, com suas devidas, cada um participando, né, cada um contribuindo, e com certeza nós aqui da IPP, com muita alegria, né, que participamos também dessa campanha. E essa campanha é a 9ª campanha que vocês fazem. É todo ano essa campanha? Isso mesmo, normalmente ela acontece 2 vezes por ano. Durante a pandemia a gente fez uma vez só. Normalmente a gente associa alguma data especial, então, por exemplo, no Dia Mundial da Limpeza, Dia do Meio Ambiente, a gente aproveita essas datas comemorativas para fazer a campanha numa data próxima. Então, justamente agora, está na Semana Lixo Zero, e a gente aproveita essa Semana Lixo Zero para fazer, então, a 9ª campanha. Então, ela acontece, sim, normalmente 2 vezes por ano, e durante a pandemia aconteceu uma vez só. Uhum. Essa associação, né, essa AP, é uma associação, né, dos amigos aqui, né, os moradores da região de Alto dos Pinheiros. E qual que é o objetivo dessa sociedade mesmo, né, que você está à frente, Karine? Isso, a SAP, a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, é, na verdade, uma associação de moradores de bairro. Ela atua já aqui na região há 45 anos, então a gente representa os moradores frente aos órgãos públicos, as demandas dos moradores, a gente luta pela preservação do nosso bairro. Então nós somos, na verdade, uma associação de moradores de bairro, né, que cuida de toda essa região do Alto dos Pinheiros, que é um bairro da Zona Oeste de São Paulo. E o interessante dizer que essa nossa campanha, na verdade, ela vai além do nosso bairro, porque a gente recebe o apoio de associações de moradores de bairros vizinhos também. Então, o pessoal da Vila Madalena, de Pinheiros, também participa com a gente. Então, é uma ação abrangente que vai além da nossa própria associação. Excelente, Karine. E essas iniciativas que vocês têm um apoio também do poder público, tem um apoio do poder, né, dessa iniciativa privada. Como que acontece? Eu vi que você citou uma empresa de reciclagem, né? Como que funciona toda essa estrutura para realizar essa campanha? Essa campanha, na verdade, ela conta com muitas empresas. A gente nunca conseguiria fazer isso sozinhos, é claro, enquanto uma associação, né? A gente conta com empresas que são do setor de reciclagem mesmo, como a Recicare, que é a nossa parceira para o dia do 22. Contamos com a Vertas, com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos.
para essa parte do projeto dos 10 dias. Contamos com o apoio de empresas locais, de nossos associados, então empresas, a própria Igreja Presbiteriana, o Polo EAD do Mackenzie, o Polo de Pinheiros também nos apoia, empresas da nossa região, como Book Workspaces, que vai estar recebendo um coletor, Ferrin Farmacêutica, Sabesp, Dinâmica Ambiental, Local Imóveis, uma rede bem ampla de empresas que apoiam. A única empresa que tem alguma relação com o poder público, no caso, seria a Sabesp, mas se não, ela é toda feita pela nossa associação mesmo, em parceria com empresas privadas e associações aqui da nossa região. Uhum. Que bacana, né? Ótima iniciativa. E esse é um trabalho voluntário, né, Karine? Com essas empresas, elas não cobram nada para poder recolher esse material e levar para o destino? Isso mesmo, essa é uma parte que pessoalmente eu gosto muito da campanha, porque ela conta com uma rede muito grande de pessoas e de empresas que fazem realmente isso de forma voluntária, né? Então, isso não tem custo nenhum para a população. Na verdade, as pessoas só têm que fazer o descarte correto do seu material nos coletores ou trazer no nosso ponto do dia 22 de outubro. Esse serviço não tem custo nenhum, então ele é realmente feito voluntariamente, conta, é claro, com o apoio da Associação Brasileira de Reciclagem, que tem essa função também, né, de dar o destino correto ao material eletroeletrônico que é descartado pela população. Que é importante a gente ressaltar que o Brasil é o 5º maior produtor de lixo eletrônico do mundo, e a gente estima que só 3% de tudo que é considerado lixo eletrônico no país, efetivamente é reciclado de forma adequada. E a reciclagem desse material ela é muito importante, porque evita que a gente tire recursos naturais desnecessários, evita da gente poluir o meio ambiente, evita de trazer riscos de saúde a pessoas que possam eventualmente manipular esses equipamentos de forma incorreta. Então, o certo para toda a população você tem um equipamento eletroeletrônico, eletrodoméstico que não funciona mais, que está obsoleto, que não tem mais utilidade, procurar um ponto da sua cidade que receba esse material e que dê como destino a reciclagem, para que todas as matérias-primas que estão compondo o equipamento possam voltar para a indústria. Esses equipamentos todos eles são feitos por plástico, metais preciosos, metais pesados, vidro, e todo esse material ele pode voltar para a indústria através da reciclagem. Mas isso só vai acontecer se a gente efetivamente destinar os nossos equipamentos fora de uso a locais que se proponham a fazer a reciclagem. Não podemos jogar no lixo comum e nem jogar com o nosso material reciclado de casa. Tá? Tem que ser pontos específicos da sua cidade que efetivamente consigam dar o tratamento correto a esse material. Excelente, Karine. Você tocou num ponto muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, é uma curiosidade que é importante a gente saber para onde vai todo esse material, né? Você saberia nos dizer, essas empresas recolhem esse material e para onde elas destinam esse tipo de lixo, né? Que é o lixo eletrônico. É super importante as pessoas saberem que tudo que nós recolhemos, tirando, é claro, a parte de doação de livros e de roupas em bom estado que vão ser doados, tudo vai efetivamente para a reciclagem. Então, existem hoje indústrias especializadas na reciclagem de diferentes tipos de materiais. Então, o que acontece com tudo que é descartado com a gente é que esse material todo ele é segregado, todas as partes são separadas em diferentes tipos de materiais. Então, todo o ferro é separado de um lado, todo o aço do outro, todos os tipos diferentes de plástico separados também.
e todo esse material ele volta para a indústria para se transformar em outros produtos, né? Então a ideia justamente da campanha é a gente evitar que esses materiais ricos e que podem ser utilizados várias e várias vezes acabem no aterro sanitário ou em um lixão onde não recebem tratamento nenhum. Então tudo que vem para a gente efetivamente é rastreado e tem uma destinação já ambientalmente correta definida. Por exemplo, os aerossóis que a gente vai coletar e suas tampas vão para a empresa Dinâmica Ambiental, que é uma empresa que é líder na reciclagem de aerossóis. Então, a embalagem de aerossóis é despressurizada, de material dividido e cada tipo de material volta para a sua indústria, por exemplo. Certo, Karine. Muito obrigada por sua participação. Nós esgotamos aqui nosso tempo. Eu poderia ficar aqui com você, com certeza, para a gente falar mais e mais, que é um assunto interessantíssimo, mas eu creio que o recado foi dado. Com certeza, a gente tem mais informação, mais conscientização do lixo eletrônico. Eu agradeço muito a sua participação. Já deixamos aí seu contato na tela para que as pessoas possam entrar em contato com você diretamente. Agradeço muito a sua participação e tenha um ótimo dia, Karine. Nós é que agradecemos. Boa tarde a todos e esperamos todos vocês na nossa coleta do dia 22 de outubro. E na igreja, é claro, durante os 10 dias. Muito bem. É isso aí. Tão importante, né, conscientizarmos sobre esse assunto e que cada um de nós possa também fazer essa parte, incentivar. Se você não está em São Paulo, você está em outro estado, que você se junte aí também e faça valer essa iniciativa tão brilhante. E o Notícias do Bem fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Muito obrigada aqui por sua participação. Amanhã tem mais com o jornalista Roberto Quirino. E agradeço muito. Tenha um ótimo dia e Deus te abençoe. Tchau, tchau.